Moedas do primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Olá, seja bem-vindo, eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos nesse vídeo da série Numismática conhecer algumas moedas do primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Antes de a gente falar propriamente desse imperador, precisamos lembrar qual foi a abrangência. Então, o Império Romano foi um dos maiores impérios da Antiguidade, teve o seu período de 27 a.C. até 395 d.C., pelo menos o Império do Ocidente, quem governava todo o Império Romano, o famoso imperador denominado de César, que vem lá de trás dessa nomenclatura desse do autonominarem Césares. Se nós lembrarmos, então, a abrangência dele, ele pegou toda essa região, que pega desde a Espanha, indo até a Inglaterra, toda a parte da Grécia, Ásia, Egito, norte da África. Então teve uma abrangência muito grande e o seu apogeu ocorreu por volta de 117 depois de Cristo. E quem foi esse imperador que começou a professar o cristianismo? Então, até esse período, até esse imperador, o cristianismo não era uma religião que era aceita ou era reconhecida no Império Romano. Na verdade, os cristãos eram perseguidos, como a gente sabe da história. Esse imperador é o imperador Constantino, que reinou no período de 306 até 337 depois de Cristo. E qual foi o fato que levou à conversão desse imperador ao cristianismo? Então, em 312 depois de Cristo, estava ocorrendo uma batalha perto de Roma. E segundo conta a tradição, o imperador ele sonhou com uma cruz, onde nessa cruz estava escrito, em latim, com este sinal vencerás. Ele acordou na manhã seguinte e mandou que os soldados pintassem essa cruz nos seus escudos e foi para a batalha e teve muito êxito. E esse fato que realmente, segundo consta, fez esse processo de conversão. Mas isso é uma história que a gente pode ainda discutir mais, porque nós vamos conhecer num outro vídeo a questão de Santa Helena, que era mãe de Constantino e que pode ter um fato relevante em todo esse processo de conversão do imperador. E vamos ver as moedas. Então aqui eu selecionei duas moedas desse imperador Constantino. A primeira moeda, um numus ou folis, é um tipo de moeda. Lembrando que naquele tempo as moedas não tinham valor, e sim era o tamanho e metal que diferenciava elas. Essa moeda foi cunhada em Nicomédia, atual Turquia, entre 328 a 329 d.C. É uma moeda de bronze com 18 milímetros de diâmetro e 2,7 gramas de peso. A segunda moeda também é um numus folis desse mesmo imperador, só que ela foi cunhada em Roma em 314 a 315 d.C., também uma moeda de bronze de 19 milímetros e peso 2,6 gramas. Então vejam que é o mesmo tipo de moeda, só a coloração está diferente, porque precisa lembrar que essas moedas ficaram enterradas, elas foram com o tempo desenterradas em escavações, por isso que tem essa coloração diferente. Então são moedas. Por que tem essa questão de diferença de Roma ou Nicomédia? Porque como o Império Romano era muito grande, em diversos locais do Império Romano era permitido cunhar novas moedas do imperador, por isso que tem essas cunhagens diferentes. Agora, você já conheceu um pouquinho sobre essas moedas desse primeiro imperador que professou o cristianismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e nos encontramos no próximo vídeo.